porque começo a pesquisar justamente como pesquisadora do CREPOP, né? Então, na verdade, todo o trabalho que eu faço hoje, que é em cima do mapeamento, né, dos assassinatos e da violência à população, a dita população LGBT, ela nasce por conta da minha participação como representante do CRP no Conselho Estadual de Defesa da População LGBT. E desse lugar, então, também queria saudar todas as pessoas que não se reconhecem como LGBTs, todos os psicólogos e psicólogas que não são lésbicas, gays, travestis, transexuais, bissexuais e que estão nessa temática, né? Eu acho que isso é fundamental. É fundamental que a gente tenha pessoas também que não necessariamente têm essa orientação sexual ou de gênero e que possam aí contribuir com uma outra psicologia, uma psicologia libertária e que vai pautar a existência de todos e qualquer um, qualquer uma, né? O meu texto, especificamente, ele é sobre a minha pesquisa de doutorado e o meu trabalho atual, que são os assassinatos de travestis, e como é que a psicologia vem contando essas histórias. Então, de algum modo, pensar que o modo que a gente mapeou e transformou em estatística esses números, né, talvez eles tenham feito com que a gente perca justamente a produção de uma certa subjetivação sobre esses assassinatos. Ou seja, é como se esses assassinatos e essas violências fizessem parte de um corpo individual, né, como se os assassinatos e as violências fossem específicas apenas da população dita LGBT e não sobre um modo de estar na cidade. Aí corroboro, então, com a Dani, quando ela denuncia, né, o prefeito Crivella, e estou junto nessa também, não só o Crivella, como o Itzel também, né, que vem aí fazendo uma política de genocídio à nossa população, e, sem dúvida, a gente não ter um mapeamento das violências no nosso Estado e também no Brasil, né, eu digo, claro, um mapeamento oficial, né, o Estado dizendo nós matamos, né, isso é muito fundamental, para a gente pensar políticas que, então, essas mortes sejam acabadas, né, que a gente consiga acabar com elas. Especificamente lá na UF, acho importante dizer, porque se diz de uma formação de psicologia, né, e aí eu acho que também corroboro com Paula, com Dani, em dizer boa sorte ao Pedro, né, nessa nova empreitada aí, porque não foi fácil ganhar, né? A gente sabe que não foi fácil ganhar essas eleições do Conselho, a gente não pode abrir mão de voltar para as nossas bases, né? Eu acho que voltar para as formações em psicologia, sobretudo as formações nas universidades privadas. Eu, particularmente, fui demitida, né, de uma universidade privada por conta da minha orientação, e a gente não pode abrir mão de mapear essas universidades também e como elas estão sendo feitas, né? Como é que a formação está sendo feita. Nesse sentido, dentro da UF, a gente está com uma pesquisa, que é o mapeamento, e, ao mesmo tempo, 2 extensões, que são o acolhimento em grupo das vítimas dessas violências ou das pessoas que são aí afetadas pela violência LGBT. E a gente faz um grupo de psicodrama, né? Então a gente não faz nenhum atendimento individual, porque a gente não acredita que são problemas individuais, né? Então a gente faz os acolhimentos em grupo. Dito isso, eu coloco que, e voltando, né, à minha saudação inicial às pessoas não LGBTs que trabalham nessa pauta, eu acho que mais do que pensar como a gente vai fazer e estudar e discutir para que essas vidas melhorem, né, de algum modo, e que elas possam existir, de que forma que a gente muda a psicologia, né? Eu acho que cada vez mais eu tenho pensado que a gente precisa pautar a psicologia. Não é de agora que a gente tem um ataque conservador, um ataque fundamentalista à pauta da psicologia. Talvez agora a gente que está fazendo diferente, né? Mas a psicologia sempre, de algum modo, né, desde que a gente pode pensar, quando ela começa a falar de gênero, né, no Brasil, ela é extremamente conservadora, ela é extremamente higienista, né? Então, talvez a gente esteja fazendo diferente. Então, eu coloco um pouco a importância desse livro num marco, né, também no marco regulatório, para que a gente paute a psicologia e fale também com o modo da gente produzir conhecimento aqui. Tá? É isso, valeu.
Vamos ver agora um vídeo que a Uziel, a professora Ana Paula Uziel nos mandou. É pequeno. Bota de novo, Fábio. Por outro lado, uma vez que ela ainda se faz necessária que a gente consiga afirmar cada vez mais nossa posição política e ética no nosso campo de saber e na sociedade. Ui, quase que eu caio. Vou passar. Alô? Alô? Ah. Alô? Não, depois. Alô? 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 Voltamos. Vou passar para o nosso professor, nosso querido e presidente, futuro presidente, Pedro Paulo Bicalho. Bom, obrigado pela lembrança, não somente para o convite de escrever o livro, né, de ser parte desse livro. Eu escrevi o prefácio do livro, mas principalmente pelas lutas que nós travamos juntos, né? Bom, eu coordenei o grupo de trabalho Psicologia e Diversidade Sexual. Tínhamos alguns objetivos, já se passaram mais de 10 anos, mas nós tínhamos um primeiro grande objetivo, que era de mapear onde nos conselhos regionais e no Conselho Federal de Psicologia existia de forma consolidada a discussão sobre diversidade sexual e de gênero, e nós sediamos aqui no Rio de Janeiro o primeiro encontro dos grupos de trabalho de Psicologia e Diversidade Sexual do Sistema Conselho de Psicologia, que nada mais era do que Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Paraná e o Conselho Federal de Psicologia com a Comissão de Direitos Humanos. Então, estivemos juntos aqui, éramos nós do Rio de Janeiro, a Sandra Espósito de São Paulo, que é até hoje comigo, né, conselheira federal, digo até hoje porque eu saio hoje, né, do Conselho Federal de Psicologia, mas ela continua. Sandra Espósito, que era de São Paulo, tínhamos o Márcio do Paraná e o André da Bahia. Éramos só esses conselhos que discutiam diversidade sexual no âmbito do próprio sistema. E nós tínhamos um outro objetivo também, que era de dar visibilidade, vejam bem, dar visibilidade à Resolução 0199, uma resolução inerte, uma resolução inócua, uma resolução que ninguém conhecia, e por isso nós queríamos pautar a existência dessa resolução. Arrisco a dizer que um dos efeitos daquele encontro com o sistema, né, que éramos então só 4 regionais, nós produzimos algo bem interessante, que foi a construção de um seminário nacional lá em Brasília, mas nós também construímos juntos a realização de uma pesquisa que aconteceu nas paradas LGBT desses estados, onde nós verificamos nessa pesquisa de que 70% das pessoas LGBTs que eram entrevistadas por nós, e a pergunta da entrevista era: por conta da sua orientação sexual, algum dia alguém já te encaminhou para um psicólogo para ser curado? Era essa a pergunta da entrevista. E aí nós nos deparamos com pessoas que estavam nas paradas e que também eram heterossexuais. E tínhamos, de antemão, o primeiro resultado da pesquisa. As pessoas heterossexuais não conseguiam entender a pergunta. Isso não diz respeito a uma deficiência cognitiva das pessoas heterossexuais.
Isso diz respeito a uma experiência corporal que essas pessoas têm com essa pergunta que não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido para uma pessoa heterossexual ser encaminhada a um psicólogo para ter a sua heterossexualidade curada. Né? Isso não faz sentido, nem de forma semântica, nem de forma cognitiva. Acontece que para os LGBTs, naquela época, 10 anos atrás, essa pergunta já fazia muito sentido. Tanto é que 70% deles disseram, sim, um dia alguém já me encaminhou a um psicólogo. E me lembro muito bem que eu também entrevistei naquele ano, e uma das entrevistas, e depois, quando a resposta era sim, alguém me encaminhou, a pergunta seguinte era, quem primeiro te encaminhou? Né? E aí a gente percebeu que metade deles era pela família. E um deles, ele falou, olha, quem me encaminhou foi a minha mãe, e minha mãe é uma psicóloga. Né? Isso, claro, né, nos chamava a atenção, mas o que chama a atenção agora, 20 anos depois, é que nós não fazíamos ideia de que há 10 anos aquela resolução que ninguém conhecia passaria a ser a resolução mais conhecida do sistema Conselhos, mas não exatamente por conta da sua força e da sua vontade de mudar o mundo. Ela passa a ser conhecida porque ela passa a ser a resolução mais atacada do sistema. Né? Nós colecionamos nesses últimos 10 anos 3 projetos de lei nacionais, são 3 projetos de leis que 2 tramitavam e 1 tramita na Câmara dos Deputados Federal, e 3 processos judiciais, um deles iniciado aqui, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, um projeto arquivado, um processo arquivado, e 2 outros que tramitaram no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, um arquivado e o outro. Nós já sabemos qual foi o resultado, tivemos uma liminar que concedeu, né, uma outra interpretação a esta resolução. O juiz ele não caça a resolução, mas ele determina ao Conselho Federal de Psicologia que a interprete de modo a permitir que profissionais de psicologia pudessem, então, produzir aquilo que esse juiz chama de reorientação à homossexualidade egodistônica, né? Entre aspas, porque foi essa expressão que esse juiz, o juiz Valdemar de Brasília, ele diz. Depois essa liminar se torna a sentença, depois o Conselho Federal de Psicologia entra com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal e, há alguns meses, a ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora, né, dessa liminar, concede ao Conselho Federal uma liminar que, então, faz com que a decisão do juiz Valdemar ela não tivesse efeitos práticos para a vida de sociedade, de modo que, neste momento, a resolução está mantida da maneira como nós a interpretamos e aguardamos o Supremo Tribunal Federal agora sim votar, né, e tornar então essa decisão liminar uma decisão definitiva, mas entendemos que estamos num momento bastante favorável para que a decisão seja esta e não outra. Mas o que eu queria chamar a atenção, e eu acho que essa talvez seja a boa pergunta dos 20 anos, é o que se passou nos últimos 10 anos em que a nossa resolução, que ninguém conhecia, passa a ser a resolução mais conhecida. Talvez essa tenha sido a grande diferença dos últimos 10 anos. Né? Primeiro, era uma resolução que não fazia efeito no mundo. Agora é a resolução que faz efeito no mundo por ser a resolução que é a mais atacada. E nenhuma resolução é atacada se não é uma resolução que potencialmente possui força transformadora. Dito isso, me parece que passaram 20 anos, mas parece que a luta hoje é uma luta muito maior. Porque a luta de dar visibilidade é uma luta muito diferente da luta de manter viva esta resolução. E nós precisamos ter muito orgulho por termos uma resolução tão atacada. Porque, de fato, uma resolução só é atacada se ela tem um potencial transformador como essa, e digo mais, essa resolução ela não é atacada porque ela se refere à prática profissional de psicólogas e psicólogos. Essa resolução é atacada porque ela tem potencialmente a capacidade de atingir outras profissões
eu queria chamar a atenção para uma pesquisa que o Conselho Federal de Psicologia faz nos últimos 10 anos, em que revela que não somente é a resolução mais utilizada por não psicólogos, mas principalmente por ser uma resolução muito utilizada por profissionais magistrados, né? É a resolução em que mais profissionais do direito, em especial juízes e desembargadores, utilizam como argumentos para tomar decisões no campo das questões relacionadas à orientação sexual. Esta resolução, ela foi uma resolução muito corajosa, 20 anos atrás, onde a psicologia, de uma forma muito contundente, se posiciona, mas era uma resolução que tinha uma dívida. Eu acho que a dívida da resolução, ela foi, de uma certa forma, contemplada com uma outra resolução, que é a 01 de 2018. Né? É uma resolução, a 0199, que fala especificamente de duas letras da sigla LGBT. Ela fala de lésbicas, ela fala de gays, ela fala de homossexuais. Uma resolução que serve para isso. Mas entendemos que a coragem que nós tivemos 20 anos atrás, ela foi referendada no ano passado, em 2018, quando, de forma unânime, todos os conselhos regionais e o Conselho Federal de Psicologia aprovam a Resolução 01/2018. Eu tenho um orgulho imenso de dizer que eu era a pessoa que coordenava a PAF naquele momento. Eu fui a pessoa que chamou o voto e, na hora de chamar o voto, eu tinha certeza que aquele era um momento histórico para a psicologia, o momento em que nós aprovávamos, então, uma resolução sobre identidade de gênero, portanto, contemplando uma dívida histórica que nós tínhamos com esse outro segmento, tão ou muito mais colocado de formas violentas por esta sociedade, quanto é importante que essas duas resoluções, agora não mais a 0199, mas agora a 0199 e a 1 de 2018, elas então caminham juntas. A 01/2018 ela é cheia de simbolismo, né? Ela é a 01, porque nós queríamos chamar a atenção que eram duas resoluções que andariam juntas, por isso 01 aqui e 01 lá. Para isso, nós precisamos fazer com que as resoluções do ano de 2018 esperassem o dia 29 de janeiro, porque também nós queríamos que a resolução 01/2018 ela fosse promulgada no dia 29 de janeiro, porque é o dia do orgulho trans. Né? Para isso, nós precisamos segurar todas as resoluções para que essa fosse a primeira de 2018. Tudo isso são decisões políticas que guardam o simbolismo e a importância daquele momento. Né? E a 01/2018 ela também tem a sua marca. Assim como a 01/99 é a resolução que sofreu mais ataques da história da psicologia, a 01/2018 é a resolução que mais rapidamente sofreu ataque da psicologia brasileira. Esta resolução foi assinada pelo presidente do CFP às 18 horas e às 19h30 chega um pedido de ação civil pública para cassar a resolução. A resolução ela passa 1h30 sem um pedido de cassação, então ela já é também uma resolução que tem a sua marca. Enquanto a 0199 é a mais atacada, a 01/2018 é a mais rapidamente atacada. Precisamos nos orgulhar, né? Orgulhar porque somente uma resolução que faz sentido no enfrentamento aos fascismos cotidianos, que faz enfrentamento às violências que são produzidas para uma parcela da população, que não é uma parcela qualquer, porque nós estamos no primeiro país que mais assassina pessoas LGBTs por LGBTfobia. Então, na verdade, fazer o enfrentamento desse tema e sermos reconhecidos como a profissão que enfrenta esses temas, sem dúvida nenhuma, é um motivo de orgulho, é um motivo de fazer com que nós possamos olhar para essas resoluções, olhar para esses 20 anos que se passaram e dizermos para nós mesmos como nós fomos corajosos e como hoje nós ainda somos corajosos ao enfrentar com unhas e dentes
esses fascismos e esses fundamentalismos que querem fazer com que essas duas resoluções sejam martirizadas, e martirizadas no sentido de se tornarem símbolo de uma luta que é a luta do fundamentalismo de atacar a psicologia brasileira. Então, hoje nós lançarmos esse livro, hoje nós lembrarmos do que aconteceu nesses 20 anos, é sem dúvida nenhuma um momento de celebração, né? Que sejamos todos nós orgulhosos por termos lutado juntos, em especial nesses últimos 10 anos, que foi quando uma grande parte de nós juntos estivemos aqui na condução desse grupo de trabalho, mas principalmente pelo orgulho que nós temos hoje por sermos reconhecidos não mais entre nós, psicólogas e psicólogos, mas sermos reconhecidos pela sociedade brasileira como uma profissão que enfrenta esse tipo de violência, que é a violência dirigida a esses corpos marcados por uma diferença, cuja diferença essa que é entendida como uma normalidade, diferença essa que é entendida como algo a ser curado por ser doença ou algo para ser reorientado por ser desvio. Portanto, afirmarmos que não há doença para ser curada e não há desvio para ser reorientado é hoje para nós a possibilidade de enfrentarmos de forma muito contundente tudo isso que tem aparecido aqui. Então, parabéns, Alexandre, parabéns por esse grupo que, de uma forma tão incisiva, fez com que esse livro fosse materializado. E eu queria também deixar aqui registrado todo o meu orgulho por fazer essa fala menos de 24 horas antes de tornar presidente dessa instituição. Obrigado. Vou passar para o Lindomar. Obrigado, boa noite a todos. Grato, Alexandre, pelo convite de poder fazer parte do livro, né? Pedro Paulo, por ter me convidado para compor aquele GT naquele momento, éramos conselheiros juntos, né? E eu coordenava o CREPOP, que não era nem comissão ainda, né? Era só um braço da pesquisa, né? Foi muito bacana ouvir vocês, né? Eu fiz a mesma escolha que Paula, deixei o texto que eu escrevi à época, quando a gente tentou publicar o seminário em 2011, 2012, eu não me lembro mais. A gente vai ficando velho e vai esquecendo algumas coisas, né? Mas quero dizer que você está mais velho que eu. Quando você disse, na minha época, a gente não tinha coragem de namorar em público, a minha época continua sendo hoje, né? Então, assim, a bicha está aqui com 52, quase 3, mas continua na época dela ainda, entendeu? Eu falei, essa bicha está velha. Né? Assim, e a escolha foi de manter o texto foi porque eu compreendi naquele momento do convite de Alexandre que se tratava de um momento histórico e datado. Então, eu achei, né, poderia ter feito outra escolha, né? Mas, assim, que era aquele momento, deixei como estava, talvez tenha dado uma revisada apenas, mas não atualizei nenhum conceito, não mudei nem a sigla, porque eu não uso mais LGBT. Eu, na minha tese de doutorado, passei a usar LGBTIC, né? Mas eu deixei como estava lá, porque eu acho que é importante, porque incluí os intersexuais e os queers, né? Mas isso foi 2016, quando eu defendi a tese, né? Então, ali era 2009, 2010, 2011, quando a gente produziu, que eu acho que foi muito bacana, né? Achei muito bacana, Dani, você trazer essa denúncia. Eu acho que assim, Bia reforça, e eu queria dar um reforço maior. Não é só, né, o prefeito da capital do Estado, né, nem o governador do Estado. É também o presidente da República e, lamentavelmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Porque ele chancelou, ele derrubou a liminar que desautorizou o prefeito a caçar os livros de temáticas LGBTs. Né? Então, assim, e você lendo a decisão dele, é de causar vergonha. Eu, como um funcionário da casa, né, eu sou psicólogo do TJ, né, dá vontade de você vomitar diante de uma decisão de um magistrado que preside o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro. A gente espera lugares mais, né, espera autoridades menos fundamentalistas, né, e afirmadoras da laicidade do Estado. Então, assim, é muito triste quando você vê um magistrado dar uma decisão daquela monta. Né? É mais vergonhoso do que a atitude do prefeito, segundo a minha perspectiva. Né? Porque o magistrado, claro que a gente sabe
que o sistema de justiça sempre esteve aí para garantir as hegemonias, nunca foi para fazer justiça, mas também a gente tem gratas surpresas no campo de alguns magistrados que conseguem fazer a diferença na transgressão a essa norma medíocre que nos conduz, né? Eu acho que a gente precisa continuar afirmando coisas. A gente estava discutindo antes de começar o evento, né? Eu, nesse momento histórico no Rio de Janeiro, atendo do lugar da vara da infância uma menina trans que não conta com profissionais que consigam dar conta de suas especificidades. Assim, os ambulatórios que atendem a população trans na metrópole do Rio de Janeiro não atendem crianças, né? E aí, assim, a gente continua vivendo questões muito graves e a gente precisa conseguir romper com essas barreiras graves. E, assim, quando nós, do lugar do sistema conselhos, e a gente não estava ainda no sistema conselhos, eu já era psicólogo, mas não estava, né, não tinha nem sido conselheiro, conseguimos apresentar a Resolução 01 de 99, né, naquele tempo a gente não conseguia vislumbrar as outras letrinhas, né, para discutir diversidade sexual já era o máximo que a gente conseguia, né? E a gente levou quase 20 anos para conseguir fazer a 01 de 18. E eu acho que isso fala do tempo histórico e de quanto a gente não consegue fazer algo para além do nosso tempo histórico. Então é isso, assim. A gente conseguiu avançar em 99 e a gente avançou enormemente, né, quando se edita essa resolução que afirma as questões de gênero, né, de maneira mais incisiva, da diversidade de gênero. Mas a gente não teria chegado lá se não tivesse passado por 99, que já foi o resultado de lutas e de enfrentamentos muito, muito emblemáticos, né, que talvez naquele tempo, né, fosse ainda mais difícil você ver 2 garotos ou 2 garotas trocarem carícias no pátio de um campus universitário. Imagina numa escola secundarista. Então, assim, a gente tem muito o que caminhar, mas também a gente tem que também sentir orgulho do que a gente já conseguiu produzir, e que não foi pouca coisa, né? Eu me lembro que talvez fosse 2000, 2001, eu ainda era um adulto, né, mas entrando da adultez, né, não vou dizer balzaquiano, que vão querer dizer que eu sou trans, e aí vão querer dizer que eu estou tomando lugar de fala, né, mas eu era um balzaquiano, quando a juíza com a qual eu trabalhava manda um recado para mim dizendo que não gostaria que eu atuasse em situações que estivessem em questão, homossexualidade, né? Isso era 2000, né? Então, assim, imagina se tratasse de um jovem gay que tivesse dificuldade de lidar com as suas questões. O que esse jovem faria? Talvez se jogasse do precipício, né? Naquele momento, talvez eu já conhecia a Resolução 01, né, porque eu costumava ler as publicações do Conselho, e isso me empoderou. Então, assim, era uma resolução desconhecida para a grande maioria, mas para quem conhecia, ela já era potente, né? Eu tinha acabado de defender o meu mestrado, que discutia essas questões, nem tangenciava tanto gênero ainda, porque ainda estava muito pueril a discussão para a gente, e fui a juíza. Disse para ela que fiquei muito chateado porque ela me mandou um recado, ela poderia ter me chamado para conversar pessoalmente, né? E ofereci para ela uma cópia da minha dissertação de mestrado e pedi para ela que depois que ela lesse, ela me chamasse para a gente discutir a proibição que ela tinha dado. Ela nunca me chamou e eu continuei atuando. Então, assim, para mim o que ela fez foi uma brutal violência. Uma brutal violência, né? A sorte é que a colega que ela chamou para dar o recado, né, que era uma psicóloga da equipe, nós tínhamos discutido a situação, discutido aquele processo, e a colega pôde responder para ela do lugar do posicionamento técnico. Falou, não, o Lindomar fez isso por isso, ele levou esse caso para discutir em equipe, né? Então, assim, afirmou o lugar da autonomia técnica do profissional ali. Então, uma equipe também protetiva. Mas isso, num lugar menos coeso e de pessoas amedrontadas, poderia produzir efeitos muito ruins. Então, lá ela já produzia alguma força para quem quisesse poder enfrentar a violência, né? E, assim, não tem muito o que dizer, eu acho que a gente precisa caminhar. Eu amei a ideia do livro, a gente tentou publicar esse livro lá atrás e não conseguiu, então, assim, o Alexandre está de parabéns, o Alexandre e o plenário, por ter conseguido
levar a termo um projeto de 10 anos atrás, né? Eu lembro que, na época do seminário, assim se passaram 10 anos, tinha reticências, 40, né? Porque a gente também coincidia com a comemoração dos 40 anos de Stonewall, né? Que é um dos marcos do enfrentamento do movimento da contemporaneidade da população LGBT, né? E que muito interessante pensar que lá quem tomou frente da revolução, né, do enfrentamento, foram notadamente travestis, né? Claro que aí a hegemonia, né, toma posse e se transforma no movimento das bichas bofe, né? Mas quem estava lá levando porrada, enfrentando a polícia, eram as travestis, né, daquele bar de Stonewall. Então, assim, que esse plenário tenha uma vida longa e que a gente consiga continuar vencendo os fascistas nas urnas, né? Porque, assim, que bom que a gente ganhou. Eu tive medo que a gente não ganhasse, tá? Que bom que a chapa fundamentalista religiosa, porque a gente também tem fundamentalismos científicos, né, gente? Então, assim, que eu não queria nenhum dos dois, e eu não sei qual dos dois é pior, assim, sinceramente. Eu acho que o religioso, mas o científico também tem os seus percalços, notadamente para enfrentar os próprios pares que afirmam a psicologia libertária, né? Porque para alguns fundamentalistas científicos, por exemplo, mesmo que não tenham questões de ordem religiosa, talvez uma terapia para tratar a dissonância egóica de gênero ou de orientação sexual faça sentido, né? Faça sentido. Então, assim, precisamos pensar sobre isso, né? Não, mas a gente precisa pensar sobre isso, amiga, porque a coisa é feia, né? Agora, me causou enorme felicidade quando eu vi os números das eleições, né? Felicidade e tristeza. Feliz porque foram só 5 mil e poucos votos, mas muito triste por me dar conta ali, nos números, que são 5 mil e poucos psicólogos fascistas. Né, gente? Psicólogos que acham que pode definir o desejo do outro, definir como o outro se apreende no mundo e se afirma no mundo. Isso também é assustador. Porque não vamos achar nós que as duas resoluções vão dar conta, porque não vão. Elas são um instrumento, porque eu penso a resolução como uma afirmação ético-política de apontar o caminho e aí viabilizar enfrentamentos. Agora, aqui vai ter galera tentando curar viado, sapatão, trava, vai continuar, porque é isso, né? Eu acho que o velho Foucault já nos ensinava que não existe evolução nesse sentido, que a gente vai estar o tempo todo aí no enfrentamento da relação de poder, né? Então é isso que eu queria dizer. Muito obrigado e parabéns pelo nosso livro. Depois a gente faz uma grande conclusão, um grande debate sobre as falas. Agora eu vou passar para o Assir Maia. Boa noite. Quero parabenizar todo mundo, né? O Alexandre pela organização do livro, né? Essa gestão que está saindo, a nova que está entrando. Eu também fiquei muito preocupado dessas chapas fundamentalistas vencerem, né? Enfim, então, enfim, muito bom estarmos aqui juntos, 20 anos depois, enfim, mostrando a força dessa resolução, né? 01/99. O meu texto eu modifiquei um pouquinho, então eu examino 2 acontecimentos que ocorreram em 99, uma foi a própria resolução, e a outra foi o PAX, o Pacto Civil de Solidariedade, que também, nessa época, estava em debate na França, que foi tema da minha tese de doutorado. Nessa ocasião do evento, há 20 anos atrás, eu estava às voltas com o meu doutorado sobre esse tema. E, curiosamente, no debate na França, nos idos 99, os argumentos contrários, né, à aprovação, né, no caso, era a união civil entre pessoas do mesmo sexo, que foi chamada de Pax, os argumentos utilizaram interpretações equivocadas da psicanálise, né? Psicanalistas vieram à cena, né?
alguns se posicionarem contra o Pax, né? Enquanto aqui essa questão, né, na época estava engatinhando e era debatida apenas sobre o viés religioso, na França, né, o debate era extremamente sofisticado, né, extremamente intelectualizado, com sociólogos, especialistas em família vindo a público e produzindo um bom material, né, a respeito dessa questão. Então, eu me dispus a analisar o discurso de dois analistas, né, internacionalmente notórios, inclusive aqui no Brasil, que foram contra o Pax, né? E, de uma forma sofisticada, né, eu observei a presença de um viés religioso, moralista, no discurso desses dois psicanalistas, né? Então, o meu artigo é um pouco sobre isso, examinando o atravessamento, né, desse viés conservador nesses dois eventos, né, que ocorreram simultaneamente, um aqui no Brasil, que foi a própria resolução, e essa discussão da união civil entre pessoas do mesmo sexo na França, né? Então, que é um assunto que vem me interessando, a transmissão, a apropriação da teoria psicanalítica, né, por parte de alguns psicanalistas e psicólogos e não psis, né, como que essa apropriação equivocada tem sido usada a serviço da moral religiosa, né, do conservadorismo, do fascismo, né? Então, o artigo, mais uma vez, nessa direção. Então, é isso. Estou muito contente de estar aqui, de rever pessoas também que eu não vejo frequentemente. E, enfim, muito importante esse momento, né? Justamente porque, por outro lado, estamos num momento muito difícil, né, de obscurantismo, não apenas religioso, mas também científico, né? Também acho que é importante falar disso. O fundamentalismo não é só religioso, muitas vezes ele é também científico. O meu texto fala um pouco sobre isso, né? Então, muito importante assim, esse momento de estarmos juntos e de celebrarmos, né, o livro, essa produção, a potência dessas resoluções, né, como foi dito. Isso é muito importante, porque vem mais coisa por aí, né? Os fundamentalistas não largam o osso assim fácil, não. Né? Então, acho que vamos ter ainda muito trabalho pela frente, né? Obrigado. As nossas discussões, elas permeiam muito, né, não só o debate da psicologia com a diversidade sexual, mas também fala um pouco de todos nós, né, da vida de todos nós, né? No Eixo, a gente tem discutido muito a questão do psicólogo gay, a psicóloga lésbica, a psicóloga travesti, a psicóloga mulher trans, homem trans, como que essa identidade, essa orientação sexual dessa pessoa é tão importante porque ele fala dela, né? E como nós sofremos o preconceito dentro da nossa própria profissão, né? Eu lembro que, assim que eu me formei, uma professora minha chegou para mim e falou assim: agora você é psicólogo, você tem que deixar de ser gay. E eu falei para ela assim: vai ser meio difícil, né? Porque isso faz parte de mim. Eu, antes de ser psicólogo, já era gay. E eu não vou deixar de ser gay nunca, né? Aí eu até brinquei com ela: na próxima encarnação ainda quero vir gay. Umas 10 encarnações posso vir gay, que eu estou vendo feliz. E aí, e a gente tem pensado muito nisso, né? Como que você
ao lidar com a sua orientação sexual no seu ambiente de trabalho, como que isso também traz um processo de subjetividade para aquele ambiente, como que isso vai lidando, né, com esse ambiente de trabalho. Né? Porque eu, como gay, que nunca escondi isso, nunca tive um problema de esconder a minha orientação sexual, mas eu sofri muito com essa condição minha, né? Porque tem muitos gays que não dizem que são gays, vivem clandestinamente da sua orientação sexual por uma condição histórica que coloca uma violência histórica, e tem pessoas que não têm condições de viver com essa violência, e isso vivem dentro do armário, né? Entre aspas. E isso se torna também um instrumento de sobrevivência. E eu optei pelo outro lado. Eu nunca tive armário, não sei nem o que é isso, mas eu também sofri muitas consequências com isso. Né? Muitas. Também trabalhando com crianças e adolescentes, eu tive uma chefe que eu fui abordar com ela as questões, e ela chegou para mim, você está falando isso porque você é gay. Então, sempre, né, a gente que está, né, nesse grupo de vulnerabilidade, sempre nós somos vistos primeiramente pela orientação sexual, ou pela cor da pessoa, ou pela condição de gênero, mas nunca você pode ter um doutorado, mas a pessoa sempre te coloca, te pinça pelaquela condição de vulnerabilidade, como se aquela condição de vulnerabilidade, né, pelo não reconhecimento de direito dentro de uma sociedade altamente violenta e preconceituosa, ela traz aquilo para te diminuir mesmo, né? E a gente vive com isso diariamente. Né? Então, como que nós, psicólogos, podemos viver dignamente na liberdade de ser quem nós somos? Eu aprendi muito assim com um cara que enfim, o Lindomar, que é o meu eterno, assim, quando eu saí da faculdade, foi ele que eu vi, aquele cara que assim não tinha armário para ele. Uma vez eu discuti isso com ele, ele falou, você vai fazer o quê? Você vai tirar a sua roupa, você vai tirar, né? Você vai tirar... E eu vi aquele cara que ele era o que ele era. Eu falei, não, porra, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser autêntico assim. E, a partir desse momento, a minha autenticidade tem produzido muitos resultados. Né? Muitos resultados porque outras pessoas também se veem na gente, outros psicólogos se veem na gente, nessa potencialidade, e produzem coisas muito legais. Né? Nós temos uma psicóloga aqui, a Luísa Tapajós, que faz artigos belíssimos na revista Brejeiras, uma revista de lésbicas, e temos outros psicólogos que estão aí produzindo o seu olhar diante de tantas essas violências, né? Esse lugar de fala, que é tão importante para a gente que está dentro da psicologia falar. Né? E vamos abrir para o debate. Quem quer fazer alguma pergunta? Tem um vídeo do Sérgio Gomes. Você pode ir para mim, o Fábio? Tá bom.
Obrigado. Como tem algumas pessoas que vão ter que sair, né, a gente vai tirar só uma foto com todos os autores aqui e a gente vai continuar o nosso debate. Vamos ao debate, porque a gente tem hora também para fechar, a gente tem que fechar 10 minutinhos só para a gente fazer o debate e acabar o nosso evento. Tá bom? Quem gostaria de fazer pergunta? Pode fazer comentário, claro, com certeza. Não, na realidade, não é nem uma pergunta, é mais um comentário. Acho que para a gente até, em primeiro lugar, parabenizar. Acho que a discussão, o trabalho, tudo é importante, mas a sociedade que nós vivemos, ela tem uma tendência altamente sim, doente de, ao longo da história, classificar determinados modelos como sendo o certo e tudo que está fora daquilo ali tem que ser, de alguma forma, execrado. E aí eu estava lembrando aqui durante a fala que a Anísia da Silveira, por exemplo, que é uma médica, é uma referência dentro da medicina, quando ela estudou medicina, era a única aluna na universidade. E a dificuldade que foi dos alunos, homens, não aceitando uma mulher dentro da universidade para estudar medicina. O quanto era assim, assustador. E vários outros modelos, eu trabalhava numa instituição e um professor de educação física entrou e a diretora era mulher, a diretora adjunta era mulher. Ele ficou um mês, pediu demissão, falou assim, como é que eu vou ficar aqui dentro recebendo ordem de mulher aqui dentro? Isso é absurdo. E eu falei assim, gente, chocado. E como se reproduz, às vezes pessoas que estão dentro de um determinado modelo estigmatizado reproduzem modelos de estigma contra outras pessoas. E fechando, eu vi recentemente também um rapaz negro de um grupo de neonazista em São Paulo que foram presos, um rapaz negro com uma suástica tatuada no braço. Aí você fala, gente, é louco totalmente, o cara não tem nem noção do que ele carrega no corpo dele ali, enquanto modelo de poder. Então, acho que é uma questão da gente, o tempo todo, está sendo instigado a provocar essas discussões, esses modelos de poder, do que é o certo, o que é não está certo, porque quando a gente acha que está tudo funcionando e a gente vinha encaminhando assim, você começa a ver hoje, não é a fala do Bolsonaro, não é a fala do Wixom, não é a fala do Crivella. Na realidade, as pessoas que estão apoiando, eu trabalhava numa instituição ligada com jovens e com comunidades do Engenho Novo, e eu fico assim, assustado vendo jovens de comunidade fazendo discursos, vários eu parei, até apaguei do meu Facebook depois, assim, que ficavam me dando lição de moral. Você está falando, você está equivocado, não é bem assim, não é bem assado. Dizer, o quanto a gente sofre lavagem cerebrais, não... E algumas universidades, eu já tenho escutado falar aqui no Rio de Janeiro, de psicologia, tem um pouco essa tendência de provocar essa formação profissional. E é uma questão para a gente ficar atento o tempo todo, porque tudo que a gente conquistou, hoje, daqui a 5 minutos, a gente perde tudo, né? Boa noite. Eu gostaria de devolver para a mesa saber de vocês assim, o que vocês pensam. Eu sei que se não todos, dos que eu conheço, eu sei que tem inserção na universidade, né, como professores ou como pesquisadores. O que vocês pensam que os nossos conselhos, e falando especificamente, né, aqui da nossa atuação no Rio de Janeiro, pode ou deveria colaborar para impactarmos a luta contra a LGBTfobia também dentro da universidade, não só na atuação com os profissionais, mas eu acho que devemos, né, investir, essa é a minha opinião, e eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito, desde a base, na educação, porque, principalmente nas instituições particulares, eu tenho a impressão que os professores ficam muito vulneráveis, que há um grande contingente de estudantes fundamentalistas religiosos e que, às vezes, denunciam o professor com os argumentos que eu acho que já é comum a todos nós sabermos. E aí o que vocês pensam, né, que poderia
pode ou poderia ser a atuação, né, do conselho, dos psicólogos e do conselho como orientador na atuação nessa base. Já na educação, embora o CRP seja para a orientação e fiscalização do profissional, mas quais as possibilidades ainda na educação? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento? Não? Vamos lá? Eu estou pedindo prioridade porque eu preciso sair. E eu sou professora, então eu me identifiquei duplamente. Eu não sei o quanto o Conselho tem competência para intervir, né? Mas eu acho que tem uma questão que é antiga, que a gente já debate há muito tempo, que são as matrizes curriculares. Hoje, eu trabalho em universidade privada, né, mas acompanho o que acontece nas universidades públicas. Hoje, o que a gente vê em termos de discussão sobre sexo, gênero e sexualidade, não estou entrando nem na temática da diversidade, né, das vulnerabilidades relacionadas à não normatividade, nem nisso. São iniciativas pessoais de professores que têm interesse no tema. Eu penso que é uma temeridade, não só na psicologia, tá, mas em todas as formações em saúde e jurídicas, a gente não ter uma discussão obrigatória sobre isso. Então, a minha observação como docente, tanto do curso de psicologia quanto do curso de medicina e, eventualmente, da enfermagem, é que não se fala sobre esse assunto, a não ser que chegue uma Daniela, um Pedro, um Lindomar, uma Paula, né, uma Beatriz, um Assi, e o Alexandre, que fale sobre esse tema. E eu acho isso muito grave, né, considerando que nós estamos em 2019. A outra sugestão que fica para o sistema conselhos é que a gente consiga, de alguma maneira, ampliar a nossa interlocução com as outras categorias profissionais com as quais nós trabalhamos. A psicologia, o que eu acho que é a grande beleza da psicologia, na verdade, é que a gente circula em todos os espaços. A gente circula nas grandes organizações, a gente circula na educação, na saúde, no jurídico, em espaços administrativos, e especialmente na saúde, que eu acho que a saúde é um espaço muito potente, eu acho que é importante a gente começar a provocar os outros conselhos, né? A gente tem uma história aqui na psicologia que é o seguinte: quando o processo transexualizador começou a ser debatido, o Conselho Federal de Medicina determinou que a pessoa que desejasse fazer redesignação sexual tinha que ficar 2 anos fazendo terapia. E a gente estava silenciado, né? Tanto que o Pedro falou sobre a dívida que a gente tinha com as pessoas trans, que era isso. Ok, vamos fazer o que o CFM manda. Desculpa, o CFM não determina o nosso trabalho, muito menos como a psicologia vai se posicionar. Mas a gente tem a potência, a partir desse viés questionador, né, e de defesa de direitos que a psicologia tem, de pressionar o CFM, que era o que a gente estava conversando agora há pouco, Lindomar, de se posicionar. E aí, como é que vocês vão querer tratar essas pessoas a partir de agora? Porque nós já dissemos que transexualidade não é doença, que a gente não entende que ninguém tem que fazer psicoterapia por 2 anos, pelo menos. Mas a gente entende, sim, que saúde mental é um direito e que está sendo violado no país inteiro, porque as pessoas estão adoecidas, as pessoas estão com demanda de saúde mental em diversas questões e as pessoas não têm um profissional para ser atendido. Então, acho que o sistema conselhos talvez possa trabalhar por aí. Eu peço 1000 perdões, mas eu tenho um outro compromisso, eu preciso sair. Estou muito feliz, tá? Muito obrigada. Me convidem mais que eu virei. Eu também sou professor de uma instituição privada. Eu acho que a contribuição é que a gente possa estar discutindo esses temas, né, dentro da faculdade, a partir das matrizes curriculares, né, a criação de uma disciplina eletiva, por exemplo, sobre esse tema, né,
Enfim, mas isso acontece, quer dizer, a gente, vamos dizer assim, isso acontece pegando aí o seu comentário, né? Quer dizer, eventualmente isso já aconteceu, né? De um grupo de alunos, né? Terem uma postura homofóbica em relação ao comportamento de um determinado professor. Essas coisas acontecem, né? E agora eu acho muito melhor quando acontece do que a coisa velada, né? Porque eu observo um velamento, um silêncio quando, quer dizer, assim, na minha experiência como professor, quando essas questões aparecem, né, quando isso faz parte da disciplina que eu estou lecionando, e há muito pouco debate, né? Ou muitas vezes um silêncio, né? Alguns alunos abaixam o olhar, eu percebo uma certa inquietação, alguns se levantam e saem. Quer dizer, é um tema que ainda incomoda, né, em sala de aula, né? Quer dizer, não fosse o próprio ataque, né, à resolução 01/99 que ainda vem sofrendo, né? Quer dizer, então eu acho que, né, nós como psicólogos, professores e educadores que somos, né, a gente está atento a esses sinais, né, a esses posicionamentos e discutir, né? Discutir isso em sala, promover o debate, né? Provocar o debate, né? Precisamos conversar, precisamos falar sobre esses assuntos, né? Não para impor a nossa verdade, né? Mas para pensar juntos, né? Desconstruir certas verdades, né? Desconstruir certos fundamentalismos, né? Enfim, né? A sala de aula como um espaço de fala, né? De construção de saberes, né? Construção de novas falas, enfim, né? Um espaço aberto para isso, né? Bom, assim, eu não estou mais como na engrenagem do sistema conselhos, mas já estive, né? Eu acho que, assim, para além de se pensar uma competência institucional, porque assim o conselho não tem competência para fiscalizar as unidades de ensino, mas eu percebo, o lançamento desse livro diz disso, tá? E eu percebo, pelo que eu acompanho do conselho, que continuam fazendo algo parecido com o que a gente já fazia, que é convidou para ir na universidade, vai, entendeu? Estar nos espaços fazendo política, né? Porque eu acho que mais importante do que a competência para fiscalizar como polícia o exercício daquela atividade é você estar produzindo tensão ético-política para discutir as questões. Mas eu acho que assim, o movimento LGBT, eu acho que tem um dever de casa a ser feito, né? Me lembro, Bia deve lembrar dessa discussão que teve num grupo que a gente participava, eu acho que alguns dos que estão aqui participam desse grupo de WhatsApp, que me convidaram para participar, porque seria um grupo de pesquisadores que tematizam, que pesquisam questões LGBT. Aí topei, entrei, e um belo dia estou lá. Eu não consigo dar conta de todas as discussões, porque são grupos à beça, né? E aí vem um querido, um amigo, um parceiro de militância, né? Um homem branco, cis, hétero, e fala assim, olha, dá para inserir a minha mestranda, porque ela está pesquisando sobre os marcos normativos da atenção da população trans. Aí uma pessoa da organização do grupo pergunta, mas ela é LGBT? E aí ele fala assim, não, mas se esse é um critério, eu preciso ser retirado do grupo, porque eu também não sou, né? E aí vem uma porrada que eu compreendo da onde surge a questão do lugar de fala, mas eu penso que a gente não pode estar aprisionado a isto, notadamente num tempo histórico em que a gente não pode abrir mão de parceiros, né? A Daniela, que estava aqui, ela é uma mulher cis, hétero, branca. Então, assim, vamos questionar a potência das pesquisas de Daniela, né? E a menina é uma menina branca, cis, hétero, né? Mas com um tema que é de extremada relevância. Eu fui
eu saí do grupo, que falei, olha, eu já sou uma bicha velha, cansada de guerra, lá, parafraseando o Jorge Amado, né, Teresa Batista, cansada de guerra, falei, para estar gastando meu tempo com a discussão, desculpa, imbecil dessa, estou indo embora, vou fazer outras coisas que eu tenho mais que fazer. Né? E acabei sendo convidado, fui para a qualificação dessa menina. Sexta-feira passada, em Fortaleza, foi um lindo debate, sabe? Uma pesquisa que está ficando muito bonita, e eu tenho certeza que a dissertação final vai estar mais bonita do que o texto da qualificação. Então, é isso, a gente não pode... Sabe, eu acho que o movimento LGBT tem que se perguntar o que ele pode fazer para criar parceiros no lugar de rivais, entende? Eu acho que a gente precisa fazer isso. Né? Não dá para dizer que só viado pode falar de viado, só sapatão pode falar de sapatão, só trans pode falar de trans. Eu acho que, assim, quem vai falar sobre há de ter compromisso ético e dizer com delicadeza aquilo que tem a dizer. Né? Nesse momento, na minha pesquisa de pós-doc, eu estou discutindo crianças trans. Eu ainda não sou trans, talvez em algum momento eu me instaure nesse lugar. Né? Mas, nesse momento, ainda não me senti, talvez nunca, porque não constitui o meu modo de ser no mundo, apesar de afirmar os direitos da população trans. Me sinto muito próximo dela em função do que a gente viveu e vive. Né? Então, assim, está lá, estou caminhando, estou pensando as questões das crianças trans. Então, assim, ninguém vai poder pesquisar criança, porque pesquisador nenhum é criança mais. Né? Então, assim, ninguém pode falar mais sobre criança, ninguém pode estar pensando as questões da infância. Né? Então, só uma criança trans pode fazer pesquisa sobre criança trans, talvez? Né? Não sei se responde o que você pergunta. Né? Bom, eu não sou professora universitária, estou fazendo meu mestrado. Né? Mas eu me lembrei aqui de uma coisa interessante que fala também de uma mulher branca, cis, professora, e numa disciplina, né, isso vem acontecendo, e aí eu acho que é importantíssimo comentar, né, que eu falei a questão da arte e tal, aí eu venho circulando, né, com a intervenção teatral Os Amoladores de Facas, baseado no texto de Luiz Antônio Batista, e é interessante pensar que os lugares onde essa intervenção passou foi justamente os lugares de ensino. Né? Depois que a gente criou a peça em função do curso livre de teatro, né? Assim, ali naquele ambiente onde a peça foi apresentada, já alguns professores que estavam para assistir, os seus amigos alunos ali de teatro, já saíram convidando. Então, assim, os primeiros lugares que a gente foi Pedro II, né? Assim, a gente agora acabamos de receber um convite, que é isso, é uma professora de psicologia social comunitária, uma parceira, hétero, né, cis, branca, e debatendo o assunto, ela falou, bom, ela abordou o texto, ela se lembrou e fez o convite. Quer dizer, assim, essa questão que o Lindomar tocou, acho que é fundamental, assim, nos tempos atuais, a gente, essa história dos limites, né, dos lugares de fala, esse processo identificatório, como que ele pode ser uma faca de dois legumes, né? Assim, essa questão do trânsito entre as letras, né? Pode ser que um dia a gente seja uma coisa, outro dia a gente seja outra, né? E aí, assim, essas noções identitárias, elas servem para que a gente possa ir criando horizontes e compondo possíveis processos de subjetivações, dando visibilidade, mas a gente não pode parar no tempo e congelar um determinado recorte, né? Então, acho que o lugar de fala é uma coisa assim que a gente precisa estar pensando com delicadeza para somar parceiros, né? E não criar lugares, né? Acho que é arriscado. Mas acho que aí fica o convite para os professores, né, para as professoras, para a comunidade brasileira, estrangeira, internacional, de uma forma geral, que a gente precisa abarcar várias pautas, né, dentro de várias temáticas. Né? Como é que é a situação, né, quando a gente pensa pessoas que a gente está falando aqui, a gente começou falando, né, somos aqui, de alguma forma, né, de várias formas, privilegiados. Né? Em 20 anos estamos aqui relativamente ilesos. Tem muitos que sucumbiram, né? Muitos que não tiveram essa oportunidade, que transitam por ambientes urbanos, rurais, muito mais hostis. Né? E aí eu acho que a resolução tem o seu peso, né, legal, simbólico, da atuação da profissão. Acho que o CRP está atento a isso, né? A comissão vem acompanhando alguns processos que chegam. Agora é um trabalho de todos nós, né? De estarmos incluindo de forma intersetorial a questão, né, as questões, né, LGBTs em variadas temáticas. Assim, não dá para tratar como uma caixinha à parte, uma disciplina específica. Né? Todas as disciplinas da psicologia dialogam com processos subjetivos. E processos subjetivos são variados e, inclusive, coloridos. Né? Que vem a parada domingo. Bom, acho que a primeira coisa é que não existe luta sozinha.
E assim como não existe luta sozinha, não existe um conselho que sirva para si próprio. Como é que nascem os conselhos, né? Em 62, a profissão é regulamentada, mas a regulamentação da profissão não prevê que instituições serviriam para regulamentá-la. Portanto, de 62 a 71, nós tivemos uma resolução sem o menor efeito. A lei que regulamenta a profissão de psicólogas e psicólogos, que é a Lei 4.119 de 62, ela dependeu da Lei 5766 de 71, para dizer quem seriam, então, essas instituições que levariam a cabo o projeto de regulamentação. Com isso, 3 anos depois da resolução de 71, no ano de 1974, nascem os 7 primeiros conselhos regionais e o Conselho Federal. O que acontecia na história desse país no ano de 1974? Nós vivíamos em plena ditadura civil-militar brasileira, onde desenhou-se como função para essas instituições que regulamentariam a profissão a tarefa de julgar aqueles que não estavam conduzindo a ética profissional e de fiscalizar aqueles que não se sabe o que estão fazendo nos seus ambientes de trabalho. Portanto, esta instituição ela nasce com a finalidade de fiscalizar, com a finalidade de disciplinar aquilo que seria a atuação desses profissionais. Diga-se de passagem, profissionais que não produziam o menor risco para as condições políticas do país, haja vista que o compromisso social assumido pela psicologia brasileira aparece somente no processo de democratização da própria sociedade. Portanto, em 74, nós de fato não éramos uma profissão que produzia riscos para aquele projeto político ditatorial que nós vivíamos naquela época. Por que eu disse isso? Porque talvez uma pergunta importante para nós que estamos assumindo a gestão desse conselho é o que faz a gente querer estar nesse lugar. Certamente não é para disciplinar, fiscalizar e processar pessoas. Não é isso que traz a gente até aqui e certamente não é isso que faz com que nós que estamos aqui hoje reunidos nesse auditório estejamos aqui. Acredito que nenhum de nós foi convocado para estar aqui nessa instituição para responder à resolução, a Lei 5766 de 71. Portanto, este conselho ele não pode ser entendido como um conselho para isso. Isso é parte das funções desse conselho, mas não basta. Não basta somente pensar a atuação desse conselho para fiscalizar, para processar e para disciplinar. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, porque, de fato, o que nos convoca não são essas 3 palavras. Dito isso, eu acredito que um conselho ele só faz sentido no mundo se ele se articula com parceiros, né? A psicologia brasileira hoje possui 25 entidades. Uma delas é a Associação Brasileira de Ensino para a Psicologia, a ABEP, que possui, inclusive, o seu núcleo no Rio de Janeiro, é uma instituição entre muitas outras que precisam se articular, com as quais nós também precisamos nos articular. E, portanto, é através de uma discussão sobre a formação, que não é, de fato, né, um processo de ingerência do Conselho junto a essas instituições, até porque nós defendemos a liberdade de cátedra, né, porque nós defendemos que a construção do ensino superior precisa ser a partir da liberdade e dos vieses democráticos que constroem esses currículos. Então, nós não queremos também ocupar esse lugar de dizer para o outro como ele vai construir esse currículo. Mas nós podemos permanecer juntos, nós podemos nos articular, nós podemos pensar juntos o que significam as novas diretrizes curriculares que foram aprovadas no ano passado para os cursos de psicologia. Então, eu acho que é isso, assim. Não é porque a gente pode ou não pode fiscalizar, não é porque a gente pode ou não pode orientar, mas é porque a gente acredita que a luta faz sentido quando ela é junta. E eu acho que isso precisa ser o norte, né, ou o sul, né, dependendo da
da maneira como a gente entende, mas isso precisa ser os princípios da nossa atuação, né? Um conselho, ele de fato não faz o menor sentido se ele estiver atuando sozinho, e eu acredito muito nisso, né? Precisamos construir parceiros de luta, precisamos entender por onde lutamos, e nós precisamos entender que a formação de psicólogas e psicólogos hoje é para nós uma prioridade, mas não porque é uma prioridade para fiscalizar, disciplinar e orientar, porque é uma prioridade para a construção de parceria. E eu acredito que termos, né, tão recentemente aprovadas novas diretrizes curriculares para os cursos de psicologia pode ser um excelente dispositivo para a gente se aproximar das universidades. Acredito que a existência de uma comissão de estudantes no Conselho de Psicologia é um excelente dispositivo para a gente chegar à formação. Eu acredito que a gente, de fato, faz sentido na vida dessas pessoas em formação, quando nós entendemos que o nosso lugar é um lugar também de construir parcerias, é também um lugar de potencializar as lutas que estão por aí. As nossas lutas só vão fazer sentido se, de fato, a gente se aproximar e se a gente lutar junto com aqueles que fazem outras lutas. E é claro, eu estou falando aqui de um lugar de muito privilégio. Eu sou professor de uma universidade pública, onde eu, de fato, consigo liberdade de cátedra para fazer uma série de coisas, e eu tenho certeza que essa não é a realidade de muitos dos nossos colegas, de muitos dos meus alunos que estão hoje atuando em universidades diferentes daquela em que eu atuo. Portanto, eu acredito que essa é também uma prioridade para todos nós, radicalizar o projeto democrático para a psicologia, entendendo que esse projeto de democracia só faz sentido quando a gente inclui não somente aqueles que estão já graduados, mas aqueles que estão se graduando, e, portanto, eu acredito que essa luta ela é, de fato, uma prioridade para nós, né? Eu já falei agora até como o próximo, né? E, gente, eu queria só dizer assim, que bom a gente estar numa discussão como essa, e olhar ali para o fundo da sala e ter a Marília, que é a atual presidente do Conselho Regional de Psicologia, né? Dizer que a presença da Marília aqui é a presença, né, da nossa instituição, e que orgulho a gente poder estar aqui no último dia da gestão, né, dessa gestão, temos a presença da Marília, que é presidente, e aqui já há menos de 24 horas da nova gestão, eu poder estar aqui também, né? Que bom, isso sinaliza, né, que nós, de fato, estamos conectados a um ideal que faz sentido para entender o que nós falamos quando nós falamos sobre ética e democracia em defesa dessa psicologia. A Bia, por favor. Fiquei tomada um pouco pela fala do Pedro, assim, também, e acho que queria dialogar um pouco, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente também fala muito dos alunos das privadas, né? Eu fui professora de 2 privadas, né? Da FAMAT e da Santa Úrsula, e muito diferente, né, entre elas, e fui demitida pela minha orientação sexual, mas também pelo meu pensamento na FAMAT, né? Chamada de Vermelhinha, e junto com mais 2 colegas, ambos hétero, né, uma hétera e um hétero, que estavam muito mais anos que eu, né, nessa universidade. Eu fui a única que ainda não fui paga, né? Então, claramente, aí uma demissão política. Mas nenhum aluno ficou contra mim, assim, né? E eu acho que isso é muito importante dentro das universidades privadas, porque a gente fala os alunos evangélicos, não sei o que lá. Eu nunca tive nenhum problema, né, com nenhum aluno evangélico, pesquisando os assassinatos de travestis, e na época eu só pesquisava os assassinatos de travestis, agora que a gente amplia. Sempre consegui dialogar muito com esses alunos. Eu acho que a gente tem hoje nas privadas, talvez a gente termine, né, de algum modo, mas um aluno é bem mais pobre, né, do que a gente está acostumado. Nós estávamos acostumados nas universidades públicas, que agora também é completamente diferente, e às vezes a gente também precisa ver que psicologia que a gente está falando, né, com que psicologia que a gente chega. Então, eu queria trazer um pouco isso. O meu problema foi com a direção,
né? Não foi com os alunos inclusive me protegeram muito, né, nessa demissão, foram lá, protestaram, etc. E só para deixar claro, na Santa Úrsula eu nunca tive nenhum problema, né? Nenhum. Liberdade total, etc. Só porque, como eu estou falando de uma, e eu dou nome mesmo, né? Porque eu acho que a gente precisa dar nome dessas universidades, e não significa que todo mundo que está lá é conivente com isso. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Mas também queria trazer essa experiência agora de estar na UF, né? E eu estou no segundo semestre, lá como professora efetiva, tinha sido substituta em 2013. Mudou completamente o perfil dos alunos, isso é muito legal, né, de pensar. Mas também eu queria, até dialogando com o Júnior, né, que está lá em São Gonçalo, eu estou lá com ele, né, o quanto que estar na UF fez com que a GSEX, né, que é o nosso grupo, que agora é um grupo instituído da UF, começou a ser chamado pela cidade. Né? Então, por mais que a gente tinha um reconhecimento, e aí olha para o Júnior, né, para pensar junto, quando a gente entra na UF, eu não sei nem mais por onde andar, entendeu? Porque assim, tem muitos grupos, a gente é chamado para muitos grupos, né? Claro que acho que as travestis e as lésbicas, a gente está hoje com um contato específico com as lésbicas também, entendendo um silenciamento de nós mesmas da GSEX, né? Eu sou transaliada, né? Minha militância é com as travestis, principalmente. Como a gente não pensava a violência delas, né, com elas. E aí eu acho que a gente está hoje assim, com muitos grupos, a gente é muito convocado. E eu queria dizer assim, eu não sei mais o que o CRP e o CFP podem fazer. Também queria falar com a Marília, assim, acho que eu reconheço, acho que o Pedro está trazendo um certo afeto. Eu fico olhando para a Marília, assim, não sei, me dá um conforto, sabe? Não sei por onde passa, mas também queria falar isso e dizer que eu acho que o CFP e o CRP estão fazendo. Não sei, assim, sabe? Me parece que também fica eu acho que é junto, a gente está junto. Né, me coloco completamente junto a essa gestão, né, também, seja do CFP, seja do CR, porque eu acho que a gente só precisa continuar afirmando. Né, e é isso, assim, a gente tem que continuar afirmando. Acho que falar, né, com a Luísa, assim, né, que está à frente da Brejeiras também, eu acho que isso é fundamental. Né, quem sabe um lançamento da Brejeiras no CRP, entendeu? Não sei, eu só queria dizer assim, a gente está fazendo, eu acho que não tem muito, a gente tem que continuar afirmando, mas nos acalmar também, porque o fascismo é grande e eu não queria cobrar mais, nem do CR, nem da UF, nem de mim como professora, nem da minha mãe que está ali, mas assim, do tipo, não, a gente está fazendo, vamos continuar junto, acho que vamos continuar se abraçando, acho que vamos voltar a nos abraçar também, né, porque não tá fácil, né, ser tão atacado. Então, queria parabenizar também o CR assim, por tudo que está fazendo. Né? Para mim é triste, né, saber desse episódio que aconteceu na FAMAT, porque assim, eu sou fruto da FAMAT. Na minha época que eu estudei, eu fui coordenador de eventos e levei muito esses temas para lá. Né? O Lindomar deu aula lá, o Lindomar tinha um cabelo aqui, ó, lindo, maravilhoso, eu chegava com os cabelos assim, e não é? Aqui, ó, aqui. E a gente trazia essas discussões, sabe? E era muito potente, né? E eu fico muito triste em saber que a FAMAT ela seguiu um caminho mercadológico a ponto de eximir a possibilidade da liberdade, né, de estar discutindo as questões de dignidade humana, as questões que implicam tanto para a gente que é psicólogo. Né? Eu, como estudioso da história da homossexualidade, falando o que o Lindomar falou aqui, na questão dos aliados, que a Bia falou, a gente tinha esse negócio, né, o movimento homossexual, ele tinha os aliados que eram os entendidos, não, os simpatizantes, e por isso nós chegamos aonde nós chegamos. Né? E eu acho importante a gente ter aliados para além desse limiar da sexualidade, né, das orientações sexuais, das identidades de gênero, porque acho que todo mundo tem um pouco para contribuir para lidar com essa questão dessa diversidade tão linda que a gente tem, né, que a gente não pode deixar morrer. Então, eu quero agradecer ao professor Sérgio Luiz Batista, que é um professor pesquisador também da área da sexualidade de gênero, é um grande amigo meu.
e por estar aqui conosco. Eu aprendi muita coisa com ele também, a questão de raça, é um grande estudioso nas questões das relações raciais. Enfim, eu quero agradecer a todos pela presença. Eu espero que esse livro contribua muito com todos nós que somos psicólogos. O livro está disponível para download em PDF no nosso site do CRP. Eu espero imensamente que essa gestão acolha o nosso eixo, que ele continue produzindo, como a gente tem feito tanto, né? A gente tem discutido, trazido bastante discussões primorosas, que tem não só para o externo, mas também para a gente, que nós que somos também, que compomos essa letrinha, essa sopa de letrinhas, como fala a Facchini, né? Então, eu agradeço, boa noite para todos, agradeço imensamente a Marília, e agradeço ao Pedro Paulo, que é o meu presidente, meu professor eterno, como foi o Lindomar, meu professor eterno. E assim a gente vai caminhando e vai produzindo novas subjetividades, novas formas de viver com liberdade e dignidade humana. Muito obrigado, boa noite.